Olá, galera! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia aqui na nossa terceira série. Parceria forte com vocês. Momento aí que a gente vai discutir, debater, analisar temas referentes à vida em sociedade, à nossa vida em geral e como essa análise do espaço geográfico, das transformações se refletem na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mais um assunto aí para sedimentar conhecimento no cérebro de vocês, ó. Fazer sedimentar, fazer camadas de conhecimentos para que no futuro vocês possam aí realizar Enem, realizar concurso e ter o sucesso. Valeu? Aqui na nossa assistência, professora Patrícia Almeida. É isso aí, lá, exatamente pegando o gancho aqui desse recado, é tipo acomodar as ideias, né? No caso, analisar criteriosamente toda essa questão social, baseada nas aulas geográficas, que é show, e ter a sua própria visão de tudo. Esse é o nosso papel. Enfim, aproveitem bastante a aula de hoje. E estou ali na assistência acompanhando de pertinho vocês. Boa aula a todos. Valeu, Lai. Valeu, Paty. E é isso aí, galera. Firme e forte. Vamos lá. Nosso momento de exposição. É isso aí, turmas. Vamos ao nosso slide de abertura? Vamos lá? Olha aí, nossa disciplina Geografia. Nosso momento é o momento de exposição agora. Né? Aí, quando eu falo que a gente representa uma equipe, olha aí o que eu estou falando. Articulação, professor Antônio Carlos, professores do nosso DP Geográfico, Alex Costa, Elinete Barros, Isabelle Cortes, esteve aqui comigo em outra aula. Eu, professor Lailton Júnior, a professora Patrícia Almeida. E aqui o professor Lailton firme e forte, viu? Tá um pouquinho gripado, mas não é essa gripezinha aí que vai abalar o nosso trabalho, não. Eu sei que vocês estão aí esperando sempre a nossa aula. Como é que eu vou me abater agora? Ah, tô gripado, não vou dar aula. Não, nada disso. Firme e forte aqui. Já tomei meus remédios, chupo minha pastilhazinha contra a tosse, bebo bastante água e vamos à luta. Olha aí, professor de vídeo, Lailton, e a professora assistente, a professora Patrícia Almeida, que vem aí diretamente lá de Boquira, na Chapada Diamantina. É Vaca Morta a sua região, não? Não, Vaca Morta é a comunidade. Ah, você é da cidade mesmo, né? A Boquira é a cidade, Vaca Morta é a comunidade. É não, professora urbana, ela é da parte urbana de Boquira. É isso aí, galera. Firme e forte. Tema da nossa aula de hoje, olha só. Aula de número 6, segunda unidade. O sistema de transporte do Brasil e do mundo. Tá? Sistema de transporte do Brasil e do mundo. Tô dando um tempo aí para vocês, com bastante calma, copiarem. Tá? Vocês pegarem, captarem aí o tema da nossa aula de hoje. Então, o sistema de transporte do Brasil e do mundo. Tá? Beleza? Enquanto vocês vão copiando aí, eu vou lançar uma pergunta. Tipo um desafio. Né? Como é que vocês acham que essa aula tem alguma relação com o tema que nós já estudamos no início dessa segunda unidade? Indústria, industrialização em países periféricos, os processos industriais, essas coisas, né? Nós falamos bastante de indústria, foi o carro-chefe, o tema principal que abre alas aí para a nossa segunda unidade. E será que nós podemos estabelecer alguma relação com essa leitura dos sistemas de transporte no Brasil e do mundo com o tema indústria? Né? Hein, turmas? Será que nós conseguimos estabelecer alguma relação
com o tema indústria e o tema sistemas de transporte? Tá? Vão pensando aí para responder. Enquanto vocês vão pensando, já deu tempo suficiente de pegar um tema. Objetivos de aula: conhecer as modalidades, características de transportes existentes no Brasil e no mundo. Cleiton, é? Cleiton, você só botou só sim. Sim, como? Né? Como é que você estabelece sistema de transporte com indústria? Eu quero a resposta mesmo. Explica melhor aí, Cleiton. Outro objetivo, né? Dos objetivos, demonstrar as influências do poder econômico e político nas desiguais condições de infraestrutura de transportes no território brasileiro. A galera de Parateca, muita coisa para ser digitada. Essa daí foi a saída mesmo do Mandrake, né? Muita coisa para ser digitada. Que saidinha mais Mandrake essa, né? Deveria liberar a voz dos alunos. A professora Patrícia está falando aqui que deveria liberar a voz de vocês para vocês falarem aí. Né? Ia ser aquela confusão de tanta gente falando ao mesmo tempo. Mas enfim. Galera, pode vir comigo aqui, meu diretor. Pessoal, eu perguntei, né? Tentei estimular, até agora não veio. Ou, como falou ali o pessoal de Parateca, é tanta coisa para digitar que dá tempo agora. Que saidinha mais Mandrake, hein? Só para não responder, né? E como é que nós estabelecemos? O que foi que nós estudamos Joia, beleza, galera de Parateca, é isso aí. Olha, o que foi que nós estudamos nesse início da segunda unidade? Industrialização, produção, a venda de mercadorias, compra de matérias-primas, fatores locacionais, lembram disso? É o quê? Onde está o produto, onde o produto circula, qual a capacidade de um país, se ele tem a capacidade de ter uma população capaz de consumir determinados produtos, então potenciar o mercado consumidor, né? Olha aqui, a galera de Campo Jequitaia mandou uma resposta. Os meios de transporte de cargas são responsáveis pelo escoamento da produção das indústrias. Até que enfim, aí uma conexão com o nosso tema. E quando a gente fala de meios de transporte, a gente não está falando só sobre aí a galera de Macaúba diz assim: prova disso foi a greve dos caminhoneiros. Ninguém esquece, né, essa greve dos caminhoneiros. Calma, ela vai ser tema da nossa aula daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Uma indústria, ela está localizada num país A, B, C, D, Y, mas ela produz e ela necessita de fazer com que a sua mercadoria circule no espaço geográfico. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o Polo Industrial de Camaçari, que trabalha com matérias-primas para a petroquímica, né? Então, produz material que vai servir de matéria-prima para tinta, alguns para remédio, oxigênio líquido para hospital, tem vários tipos de indústria, né? Fertilizantes, dentre outras coisas. A indústria vai produzir aqui, vai necessitar sair esses produtos para outras indústrias fazerem outros produtos. Então ela precisa de uma via de circulação desse material. Você tem uma indústria lá de calçados, lá no sul do Brasil. Ela vai fazer e o calçado vai sair sozinho de lá e vai chegar ao seu mercado consumidor? Negativo. Precisa de vias para que esse produto chegue a algum lugar. E nós até falamos já sobre isso, quando citamos aqui as questões dos fatores locacionais para as indústrias se instalarem em um determinado lugar. Ela necessita o quê? Infraestrutura, ela necessita de matéria-prima em abundância, mão de obra barata e vias de circulação, tanto para a chegada da matéria-prima que ela necessita, quanto para a saída do produto final.
Então, os meios de transporte, eles são essenciais, correlacionando com o tema que nós já vínhamos aí estudando com as indústrias, porque são através desses sistemas que as indústrias distribuem o seu produto e, logicamente, quanto mais fácil é a circulação desse produto, melhor para as indústrias alcançarem os seus objetivos. Outra questão também interessantíssima é o fluxo de pessoas, né? Os transportes também envolvem os fluxos de pessoas. Então, professor, mas aí a gente está falando de indústria e o que tem a ver o fluxo de pessoas nesse momento? Bem, porque a gente estava começando de indústria, a gente fez essa relação. Mas e o campo do turismo? Tá? O campo do turismo. Os voos regulares para a Europa. Hoje sai voo até daqui de Salvador, que antes não tinha nenhum. Antes, para ir para a Europa, você precisava ir para São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Pegar um voo lá para qualquer outro país, França, Portugal, Espanha, e ter acesso à Europa. Hoje já sai voo daqui, Salvador, Lisboa. Você está em Lisboa, está na Europa, está em Portugal. Dali você faz o seu baldeamento por outras vias de transporte até, que se você não quiser, não precisa nem ser avião. Pode ser de ônibus ou pode ser de trem, que é muito utilizado lá. Tá? Então, até a circulação de pessoas que vai movimentar a cadeia do turismo, que vai movimentar outras economias, tá? O sistema de transporte é essencial. Nosso estado mesmo, a Bahia. Tá? Nossa Bahia é tão vendida lá fora, a Chapada Diamantina, com suas belezas, as praias do litoral norte, as praias do litoral sul. Mas o pessoal fica com... acho que você fica meio chateado com a Bahia, porque a Bahia tem o maior litoral do Brasil, quem possui é a Bahia. Quase todo ele, bom, extremamente perfeito para se tomar banho, águas mornas, praias bonitas, exceto que às vezes muito cheia de lixo, viu? Tem muita gente aí que não está cuidando muito, né? Pois é, de avião é muito mais rápido, tá? A circulação, nós vamos ver aqui o sistema de transporte, vocês vão ver alguns mapas que eu separei, muito bacanas sobre o sistema de transporte no mundo. Vocês vão ver assim, poxa, são imagens bem interessantes. Então, pessoal, é isso aí. Uma produção, ela perde o significado se ela ficar apenas para aquele lugar. Quer ver um estudo rápido sobre isso na história? Quando começou a Revolução Industrial na Europa, o que é que eles fazem? Eles começam a produzir calçados, roupas, dentre outras coisas, rapidamente falando em tempo histórico, viu, gente? Questão assim, de 100 anos, o mercado já estava abastecido, europeu. Então, o que é que eles fizeram? Buscar novos mercados. Ou as indústrias saíram, ou o sistema de transporte melhorou, que eles pudessem levar os seus produtos para outras partes do mundo. Então, é sempre essa lógica, né? Hoje a lógica é trocar de produto o mais rápido possível, porque o sistema de transporte já está bem moderno, está bem rápido e as coisas chegam com bastante facilidade em todos os lugares. O sistema de transporte é estratégico, tanto para a venda como para a compra de produtos. Um país que não investe no seu sistema de transporte adequadamente, um país que tem um sistema de transporte deficitário, cheio de problemas, com estradas ruins, pontes estragadas, perda de tempo demais para abastecer, tudo isso, coloca em negatividade a circulação de capital dentro do país. Tá? Vamos que vamos? Olho na telona aí, todo mundo, para vocês verem, olha só. E vocês estavam lembrando no instante, greve dos caminhoneiros. Vamos ver um trecho do vídeo aí sobre a greve dos caminhoneiros, para rememorar. Só um trecho, viu? Reportagem da Band.
alternativa para o motorista, a não ser aquela única faixa que segue aberta no sentido do interior. Essas são imagens da Regis Bittencourt, mas a situação na Imigrantes é absolutamente idêntica. A rodovia Regis Bittencourt inteiramente parada nos dois sentidos, na altura de Embu das Artes. Agora sim, temos aí as imagens da rodovia dos Imigrantes. No sentido capital, a coisa até que anda, no sentido litoral, apenas uma faixa aberta para os motoristas. Também há protesto neste momento acontecendo na rodovia Anchieta, no quilômetro 24, sentido litoral, ali na altura de São Bernardo do Campo. Situação bastante tensa nos terminais, já que havia a expectativa de que cerca de metade dos ônibus simplesmente não circulasse nesta quinta-feira. Joana Trepto está ao vivo agora no terminal Santo Amaro, na zona sul da cidade. A gente vê o ônibus aí se preparando para sair e filas. Qual a situação de momento, Joana? Bom dia para você. Oi, Mega, bom dia para você, bom dia, Ju, a todos que nos assistem. Olha, a situação por enquanto é normal, está normalizada. A nossa equipe de reportagem chegou aqui por volta das 5h30 da manhã e foi o que nós fomos vendo até agora, a situação normal. Ônibus circulando, não tem filas além do normal e não tem passageiros reclamando. Gente, quando nós chegamos aqui, havia realmente a informação de que 40% da frota de ônibus, da frota municipal, não iria circular. Depois, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo disse que agora 96% da frota de ônibus, como você falava, Mega, está circulando. É isso que nós vemos aqui. E duas empresas de ônibus foram realmente afetadas, e só que essas empresas são da Zona Norte. Nós estamos falando da Zona Sul. Aqui, por enquanto, ainda não há consequências aí da falta de combustível. Por quê? De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, os ônibus conseguiram abastecer, as empresas conseguiram abastecer recorrendo aos postos de gasolina normais, aos postos de combustível normais, né? E também estão circulando com o combustível restante do dia anterior. Mas o que acontece, Mega? É claro que durante o dia os ônibus, os veículos precisam de ser reabastecidos. Aí não há garantias de que isso vá acontecer, não há garantias de que vá haver combustível para fazer esse reabastecimento durante o dia. Então não há garantias, como você falava, Mega, de que a situação continue normal durante todo o dia. Mas o que nós vemos aqui, por enquanto, é uma situação normalizada. Como eu falei, há duas empresas de ônibus que tiveram aí uma consequência por conta da falta de combustível, duas empresas da Zona Norte. Então, quem nos assiste agora aqui de São Paulo e que precisa se locomover da Zona Norte, pode ser sim que enfrente dificuldades. Aqui na Zona Sul e nas demais regiões, por enquanto, ainda não há nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas, além disso, além dos ônibus, nós sabemos que... Turma, já deu pra gente rever, rememorar esse episódio. Ali foi um trecho da reportagem da Band, apenas no 4º dia de greve. Os ônibus ainda estavam com combustível, algumas pessoas ainda saindo, né? Ainda enfrentavam, alguns postos de gasolina ainda tinham gasolina. Eis que a coisa vai piorando dia a dia, né? Eu já vou lançar já um desafio para vocês aí, logo de cara. Por que a nossa vida durante essa greve no ano passado ficou tão caótica? Que relação a nossa vida tem com esse modal, esse sistema de transporte? Tá? Tentem responder aí rapidinho enquanto eu vou explicando. Tá? Por que a greve dos caminhoneiros tornou a vida de nós brasileiros muito difícil, muito cheia de dificuldade? Tá? Tentem ver aí se vocês lembram de alguma coisa em relação a isso. Bem, realidade é que a vida do brasileiro ficou complexa durante esses dias, né? Botijão de gás que custava 60 foi para 100, 120. Galão de água que custava R$5, um galão de 20 água passou a custar R$20, R$1 por litro de água. Comida sumiu, teve gente que fez estoque de comida dentro de casa, no maior desespero, e eu não posso morrer de fome, tinha gente com medo. Eu lembro bem, eu tenho duas filhas, né, uma filha pequena, ano passado, papai, se a gente passar fome? Não, a gente não vai passar fome não, relaxe, o seu pai sabe pescar, o mar tá aqui perto, eu tenho uns anzol aí, pelo menos eu cato um caranguejinho ali, um peixe a gente come, né? Nem que seja assado na lenha.
E aí a gente se vira, tal, porque nesse momento até as crianças, as pessoas mais frágeis vão entrando naquele desespero, né? O Brasil abastecido na... Peraí. Eu vou mandar de novo, peraí. O pouco que tinha, o preço elevou muito, passou um ali de... Acho que é... Aí. Macaúbas. O Brasil é abastecido na sua grande maioria por vias terrestres, principalmente transporte de cargas através de caminhoneiros, né? Galera do Colégio de Aplicação, o escoamento de produtos e mercadorias é feito de rodovias, dependendo, portanto, do abastecimento dos caminhões e outros. É isso. Muitos aproveitaram da situação e, como diz o ditado, meteram a mão no bolso do outro. Com certeza. A gasolina que estava custando R$ 3,70, R$ 3,80, pulou para R$ 10 o litro. Em outro momento eu estava conversando aqui com a turma, teve uma cena de um rapaz que me chamou muita atenção. Ele ficou o dia todo ali na fila de um posto de gasolina, aqui perto da rodoviária de Salvador, com 2 galões de 5 litros cada um. E ele conseguiu comprar, a reportagem fez na hora, quase que pega ele sendo assaltado. Ele sai todo feliz, aí falou, consegui comprar 10 litros de gasolina, R$100 ele tinha aplicado ali, porque ele tinha um mototáxi para usar, para transportar, estava indo a pé para casa todo alegre, o ladrão passou, ele voltou para a repórter, me roubaram minha gasolina na mesma hora. Foi um negócio assim trágico, tragicômico, né? Só que as pessoas estavam agindo de forma desesperada. Pois é, desesperada. Tinha gente indo para o supermercado, pessoal, comprar quilos e quilos de arroz, de feijão. Eu vou ficar com fome, eu não posso, eu tenho que ter alguma comida, não sei o quê. O desespero que leva, diga-se de passagem, foi muito importante. Quem criou esse clima desesperador na nação foi as emissoras de mídia, as televisões, os sites, e falavam com aquela ênfase, meu Deus, tá acabando, aqui tá virando um país vizinho nosso, o clima tá de fome, não sei o quê. E não tava nada disso, né? E as pessoas viajam na onda, tá? Alguns comerciantes se aproveitaram, pois é. Mas também teve muito assalto, teve um bocado de coisa. Foi caótico, foi um caos, né? Lembro bem que o medo tomou conta das pessoas. A mídia foi responsável por criar esse medo. É inegável que aquelas matérias longas, você viu ali como esse trecho que eu passei, a repórter falando com aquela ênfase, quase ofegando, não para, o combustível. Isso transmite. A forma como você fala, a forma como você conversa, a forma como você explica, né? Transmite um sentimento, né? No caso da TV, para o telespectador. Poxa, a repórter falou com aquela ênfase, realmente a gente vai passar fome, não sei o quê. E tem que ter calma, por isso que na hora que eu estava explicando, eu falei com minha filha, não, relaxa aí, eu vou ali no mar e pego um peixinho, a gente come frito. Porque você tem que ter essa frieza para acalmar principalmente dentro das nossas casas, né? Os mais inseguros. Não, o senhor sabe pescar? Sei pescar, que eu sei mesmo, né? Que eu gosto de pescar, me divertir, fazer umas pescariazinhas aí. Mas a gente tem que passar esse tipo de segurança no momento desse. No momento desesperador, tem que ter algumas pessoas que tenham que baixar essa temperatura, nervosismo, que é para a galera ficar mais calma, né? Essa paralisação foi grave. Foi greve ou foi walkout, né? Ou seja, greve dos patrões, visto que as reivindicações eram mais pertinentes dos empresários. Até hoje não ficou bem claro se foi walkout, né? Ou foi realmente greve. A gente sabe que causou um caos imenso no país. E a gente sabe que as condições das estradas brasileiras e que os fretes deixam muito a desejar. Muitos caminhoneiros hoje trabalham mais para pagar os fretes, vivem mais para pagar o conserto do carro e entre outras coisas, e o dinheiro que sobra é muito pouco. Não é à toa que o preço do produto chega muito caro em certos lugares, né? Mas o que é que a gente vem chamar a atenção em relação a isso? Professor, o que é que a greve dos caminhoneiros tem em relação com o Brasil? Gente, é o seguinte, vi muitas participações, li aí, muitas telesalas participaram, beleza, mas é para a gente perceber o seguinte, o sistema de transporte brasileiro, ele é todo baseado na rodovia, no sistema rodoviário.
o grosso dos transportes, né? O grande volume, vamos dizer assim, de transporte de carga, mercadoria, de pessoas, é feito por rodovias, caminhões, ônibus, carros menores, caminhonetes, carretas, enfim. E quando um sistema desse para, trava tudo. Trava tudo. Travou o abastecimento, travou a circulação de pessoas. Só carros de passeio podiam passar. Carros de passeio que tivesse gasolina. Nesse período mesmo, se eu saísse daqui de Salvador, eu não chegava nem no meio do caminho para ir para o interior, perto aqui onde é a minha cidade, a 130 quilômetros. Então todo mundo baixando faixa, ficando dentro de casa mesmo, né? Concentrando suas energias ali, esperando ver o que era que ia acontecer. Tá? Então, o sistema parou porque a nossa base de circulação é rodoviária. Nós não temos outros modelos. Alguns anos atrás, o modelo aeroviário aqui no Brasil estava crescendo, né? Todo mundo viajando no país inteiro de avião. Chegou um tempo aí, 2010, 2009, que ninguém queria mais viajar de ônibus. Tava todo mundo viajando de avião. Aí veio todos esses processos que a gente viu e tal, né? E falar que os aeroportos estavam muito populares, uma série de besteira aí que a gente ouve. O sistema de transporte agora rodoviário voltou a ser o maior, né? Ficou mais caro pagar bagagem para viajar de avião, as passagens voltaram a ter um aumento, o combustível aumentou e tal, e ficou nessa situação. Mas por que a gente ficou tão dependente, né? O sistema travou e tudo travou, porque nós somos essencialmente dependentes do sistema de transporte rodoviário. Beleza? Vamos lá, olho na tela. Vamos que vamos. Olha aí, ó, qual a importância dos transportes? Os meios de transporte são, ao lado das fontes energéticas, os principais elementos que constituem a infraestrutura de um território. Então, como a gente falou, que relação tem o sistema de transporte com a produção? Eles são essenciais. Quanto mais eficiente o sistema de transporte, melhor para a economia de um país. Tem produtos, turmas, que se o transporte não for rápido, muito rápido mesmo, o produto ele fica sem ganho. Ele vai deteriorar, ele vai perder, tá? Tem produtos aqui que nós exportamos no Brasil que é questão de horas para ele chegar no mercado consumidor. Se ele não chegar, ele deteriora. Por exemplo, o mercado de flores, lá no sul do Brasil, a cidade de Olambra, o produto, o carro-chefe da cidade de Olambra são as flores. Um produto extremamente perecível. Então tem que se colocar no avião e levar logo, tem que ser por avião, para chegar ao seu mercado consumidor na Europa. Aí chega lá e distribui na França, na Holanda, na Inglaterra, em vários lugares. O mercado de frutas, a mesma lógica. Quando é colhida a fruta aqui, a manga, o melão, a banana, esses produtos têm que ir para uma câmara fria e em 24 horas já está embarcando no avião para ir para o seu mercado consumidor. Se demorar mais tempo que isso, o produto começa a deteriorar, começa a estragar. Tá ok? Vem comigo aqui rapidinho. E as coisas são feitas assim. O mercado, uma grande rede de supermercado, por exemplo, lá na Itália, ela compra manga brasileira, manga baiana, vamos dizer logo assim, né? Sai daqui de Juazeiro e do nosso estado vizinho Petrolina. Olha só, eu quero, num período de 3 meses, 5 toneladas de manga. Aí com o cronograma, os voos, tudo direitinho, é tudo assim, né? Com contrato e tal. Assinou o contrato, vai fazendo os pagamentos. O produtor aqui que vai fornecer, então ele sabe lá, tal data eu tenho que mandar X quantidade de manga para o meu importador. Ele comprou aquelas mangas. E tem o meu compromisso, é tudo no contrato, não é assim não. Eu vou levar e vou aventurar para vender lá. Não, isso aí, turma, ó,
É tudo com contrato. É contrato de importação de produto, é coisa seríssima mesmo. E o mercado, o produto tem que chegar lá da forma mais rápida possível. Que se fosse de navio, naquela coisa, na malemolência do mar, aí demora 8 dias, 12 dias, perdeu o produto. Tem produtos também que podem viajar de boa no navio, nos contêineres, né? Por exemplo, carne abatida, frango abatido, vai naqueles contêineres refrigerado, tem navios que tem câmaras frias, etc. Açúcar, né? Milho, por exemplo, feijão, soja, café. Aí é outra questão, né? Mas também demanda rapidez e agilidade. Porque se for levar na lenga-lenga demais, o produto estraga, tá? E tudo isso, turmas, ó, é feito com contratos internacionais. Não é assim, vou levar lá e vou aventurar vender. Não. Tanto a importação de produtos, quando o Brasil compra de fora, como exportação, é feita sobre contratos. E esses contratos têm que ser acordados entre esses países aí. Não sei se vocês estão acompanhando uma crise que está tendo aí agora no Brasil. Desde sexta-feira passada, 2 navios iranianos vieram carregados de ureia e descarregaram a ureia lá no porto no sul do Brasil. Esses navios foram carregados com milho e não foram reabastecidos de combustível. Ainda não se tem uma explicação plausível por parte, seja dos governos ou da própria empresa que fornece o combustível, porque esses navios ainda não foram abastecidos. A realidade é que os navios estão lá parados, sem poder se deslocar, porque não podem receber abastecimento de combustível. Bem, isso indo à frente e perdurando por muito tempo, sabe o que acontece? O Brasil vai perder contratos de venda de milho gigantesco, porque só esse país lá do Oriente Médio, o Irã, ele compra 1/3 de todo o milho produzido no nosso país. Ou seja, é você pegar 100%, dividir em 3 partes, 1, 2, 3, 1/3 desse milho, todo quem compra é o Irã. Né? Ou seja, é um grande comprador de commodities, que nós chamamos, né? Lembra? Matéria-prima, produtos agrícolas são chamados mercados de commodities. E tá lá os navios parados até hoje. O impasse está lá rolando até hoje. Né? É o sistema de transporte, né? Entrando em crise por decisões políticas. E aí não sabemos quais são as intenções de não abastecer os navios de um país que faz trocas econômicas conosco. Né? Enfim, se o país resolver lá na frente deixar de comprar milho aqui, os produtores aqui, muitos vão, quebrar. Muitos fazendeiros que produzem milho vão sentir aí um tombo bem bacana. Olho na tela, vamos lá. Falando mais sobre o sistema de transporte, o desenvolvimento de qualquer país ou região tem forte relação com o sistema de transporte, eficiente e articulado, que permita a rápida locomoção de matérias-primas, bens industriais e principalmente mercadorias, para consumo interno ou para exportação. Então, todo esse sistema de desenvolvimento, né, em relação ao transporte, ele tem que ser eficiente, rápido e articulado, tá? Para que a locomoção de matérias-primas e de produtos se dê da melhor forma possível. Por exemplo, o sistema de trens ferroviário ou o sistema de navios, navegação de cabotagem ou balsas, eles são capazes de carregar grandes quantidades de carga. Mas o sistema de transporte de uma região para outra não termina com a chegada do destino do trem ou do navio ou mesmo do avião, se for o caso. Eles necessitam ser interligados a outro sistema de transporte, né? Ou trens menores, ou trens particulares, ou caminhões, ou caminhonetes, ou carretas, que levem esses produtos ao seu destino final. Então, por isso que o transporte tem que ser eficiente e articulado, e que permita a rápida locomoção. Então tem que ter uma integração dos transportes para que tudo funcione bem. Ok?
O problema aqui no nosso país é que todo o transporte ele fica sendo realizado basicamente pelo sistema rodoviário. Caminhões e carretas, na sua maioria. De pessoas em ônibus. Tá? Nosso país tem uma dimensão continental, poderia utilizar muito mais outros sistemas de transporte para integrar esses sistemas, baratear os custos e fazer uma circulação de mercadorias mais eficiente. Olha aí, ó, o que a gente está falando. Primeiro sistema de transporte analisado, o marítimo. Observem que o oceano que tem a maior circulação de navios é o Atlântico. Chama o Oceano da Integração Internacional, né? Ele liga as Américas, a África e a Europa. Anteriormente, os maiores centros industriais do mundo estavam aqui na Europa e na América do Norte. Tá? Hoje nós temos um grande volume de indústrias aqui nos tigres asiáticos, principalmente na China, e que fazem com que essas mercadorias circulem pelo Pacífico. Nós temos aqui, ó, nessa parte do Mar da Índia, e entre o Mediterrâneo, né, o Golfo Pérsico, o Golfo de Aden, aqui em Dubai, Arábia Saudita, uma grande circulação de navios petroleiros, tá? Então aí passa 30% do petróleo produzido no mundo hoje passa por esse estreito aqui, né? E passa lá na cara do Irã, viu, turmas? No Estreito de Hormuz ali, que liga o Mediterrâneo ao Oceano Índico. E, de certa forma, a circulação de navios pelo mundo é bem significativa. Os volumes de cargas gigantescos. Um navio, lógico, né, no oceano, tem a capacidade de circular com milhares de toneladas de produtos. Olha que foto bacana e interessante. Tudo isso que vocês estão vendo em verde cana aí, cada tracinho desse é um voo que acontece durante um ano na Terra ou durante um determinado período. O mapa dos Estados Unidos praticamente você não vê. O mapa da Europa você nem vê. Está ali cheio de voos acontecendo. Outra parte muito interessante aqui nos Emirados Árabes, aqui na Arábia Saudita, essa região do Oriente Médio, um fluxo de transporte da Ásia, né, de outra parte da Ásia, do Sudeste Asiático, para o Oriente Médio e, consequentemente, para a Europa, gigantesco. A África hoje está bem servida de voos, né, mas não é um sistema fechado, um fluxo, um volume, como na Europa e na América do Norte, e a América do Sul também. Destaques aqui para Buenos Aires, Santiago no Chile, na América do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Colômbia, aqui. Nós temos aí outros voos que circulam pela Ásia, tá vendo aqui onde está passando o cursor? Pelo Pacífico, pela Oceania, me desculpe, pela Ásia não, pela Oceania, né? Que as milhares de ilhas que compõem a Oceania, pela Sudeste Asiático. E um destaque também interessante aqui, ó, para o Japão e para a China, onde hoje concentra-se o quê? 35% da indústria global está ali na China. Poucos voos vão lá pelo extremo norte e praticamente quase nenhum no extremo sul. São regiões que tem muito vento, muita ventania, é muito perigoso. Quanto mais aos extremos da Terra, tanto ao norte quanto ao sul, as intempéries são maiores. Tá? E aí a gente vê a concentração de fluxo, né? Na Europa, na América e em parte da Ásia. O mundo todo tem fluxo de transporte aéreo, mas não é o mesmo volume que são dessas regiões aí. E para finalizar, acho que é finalizando, né? Chegando a mais um modelo. Olha que modelo engraçadinho, gente. Aí a ferrovia no mundo. Oh, meu Deus. Olha só. A Europa está praticamente a Europa ali, região da antiga União Soviética, fechado de trem, né?
A Índia, aqui ó, onde está passando o cursor, praticamente toda a tomada de trens. O Japão, parte ali das Coreias, né? Parte da Rússia e da China também tem algumas ferrovias. Uma expressividade também muito bacana nos Estados Unidos e Canadá. A Argentina tem muito mais aqui. Argentina, Paraguai, Uruguai, esses países a gente vê uma quantidade de ferrovias bem maior. E o Brasil, um país de dimensão continental, aí. Que decepção. Que vazio de ferrovias. A África, que é todo esse continente, uma concentração mais apenas na região ali da África do Sul. Por que o Brasil, já que as ferrovias são tão boas e baratas, por que o Brasil não se dedicou mais a ampliar o seu sistema ferroviário? Porque aqui foi estimulado que o uso da rodovia seria mais importante para o desenvolvimento do país. E assim, os chefes, os líderes que estavam no poder, fizeram. Isso tem início com o governo Juscelino Kubitschek, tá? Aquele que vai tentar garantir o desenvolvimento do Brasil. O que iria durar 50 anos, ele iria fazer em 5, o plano de meta dele. E aí ele opta pelo modal rodoviário, que é assim um dos piores, né, e mais caros. Em caso de acidentes, por exemplo, o modelo rodoviário é o que mais gasta dinheiro. Tá? O ferroviário tem os lugares que passam as ferrovias. É mais difícil eles passarem por dentro de cidades, por dentro de áreas ocupadas, urbanizadas. Quando acontece um acidente, a perda por mortes de humanos é bem menor. Geralmente tem um maquinista, ou 2 ou 3, um fiscal e acabou. Na rodovia não, né? A gente sabe, quando acontece um acidente com a carreta, vem outro ônibus, bate, vem outro carro menor, e lá vai, lá vem, lá vem. É uma enxurrada, é um engavetamento, e aí, infelizmente, morrem muitas pessoas. Teve até um aí, trágico, há pouco tempo aqui no sul da Bahia, né? Um caminhão, acho que foi no sul da Bahia ou foi aqui no perto de Feira de Santana? Um ônibus vindo do hospital bateu no fundo de uma carreta, morreram várias pessoas. Foi um acidente triste, né? Mas enfim, são coisas que acontecem nas rodovias, infelizmente. Vamos falar sobre isso depois também. Os transportes estão relacionados ao custo do país. Quanto menor esse gasto, maior a capacidade de desenvolvimento do país. Então, quanto menos um país gasta no sistema de transporte para levar um produto... Capela e Piraí, ó, tá vendo? Esse acidente foi com ônibus daqui. É aqui perto de... perto de Pirá, né? Foi vindo para a região de Feira de Santana, não foi isso? Turma de Piraí. Foi terrível, terrível, lamentável. Eu vi aquele acidente horrível, né? O motorista do ônibus bateu no fundo do caminhão, próximo de um... Feira de Santana, depois de Tanquinho. Foi. Eu me confundi com o sul da Bahia, foi aqui mesmo. Morreram várias pessoas, vieram a falecimento. Tá? Foi terrível, terrível. É a prova de como, muitas vezes, o sistema rodoviário ele é perigoso. Eu mesmo dirijo, viajo, mas sempre... eu busco a redução de velocidade, não colar no fundo de carro nenhum, né? Fico atento ao retrovisor, porque muitas vezes tem gente que não está nem aí. Ou não sabe dirigir em BR, ou não está nem aí. Vem comigo aqui rapidinho. Já aconteceram várias situações, eu mesmo dirijo aqui na 101, quando eu vou, ela é assim, né? Uma estrada que é uma rodovia que, nesse trecho aqui, o nome do relevo se chama Mares de Morro, é assim. E tem trechos que você não pode ultrapassar. Numa subida você não pode ultrapassar. Você não está vendo o que é que vem lá. Já aconteceu várias vezes de eu estar aqui dirigindo, de repente o carro ultrapassando na subida. Eu jogar rapidamente o carro para o acostamento para não colidir de frente.
E o cara já emparelhado com outro carro, não tem nem para onde ele ir. Eu jogo logo o meu. E a gente ora, né? Seja o que Deus quiser, que ele não jogue também para tentar se livrar. Que ele vá em frente. É cada situação, gente, que a gente passa. Cada motorista louco. Outro dia mesmo, só para falar um pouquinho mais sobre o sistema de transporte. Eu vinha dirigindo, voltando do interior, a mulher vinha, ela começou a dar jogo de luz, eu tava com 80, falei, não vou fazer nada, vou ficar na minha. Ela vinha de lá com um carro vermelho, ela não teve como passar, jogou no acostamento e saiu rasgando. Só que o acostamento, quem dirige sabe disso, o acostamento ele é feito com britas mais pontiagudas. Sabe para quê? Justamente para evitar que as pessoas transitem ali. Você andando com baixa velocidade não danifica em nada seu pneu. Mas você andando com velocidade alta, ele como uma lixa, ele acaba comendo o pneu todo rapidamente. Mas saiu rasgando pelo acostamento, cortou e toda desesperada. Para que aquilo? Não sei. A gente não sabe como é que está o estado físico da pessoa, se a pessoa consumiu alguma coisa. Eu também não sou policial rodoviário federal para investigar nada. Segui minha vida. Mas nas rodovias, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E todo motorista sabe um lugar que pode e que não pode ultrapassar. Né? Todo motorista sabe. Onde tem faixa contínua, aquela linha amarela sem parar, é proibido ultrapassar. Tanto para quem vem quanto para quem vai. Se tiver a linha... Onde tiver o tracejadinho, você pode ultrapassar. Todo mundo que tira a carteira sabe disso. Mas aí o cara vê a linha contínua, não, ali dá para passar, vou passar. Aí acontece às vezes acidente. Infelizmente, terrível. Mas então, essa questão desse gasto de quanto menor o custo, né, de transporte, melhor para o país, melhor para a economia do país. E aí os produtos chegam com mais facilidades. Depois vocês vão ver um vídeo aí. Daqui a pouco tem um vídeo guardado aqui, a gente vai ver sobre essa situação. Como é que você vai vender uma carga andando por um lugar daquele? Olho na telona aí, vamos ver aí o sistema rodoviário. Olha aí. Utilizam estradas pavimentadas ou não aqui no Brasil, boa parte das estradas sem pavimentação nenhuma. Deslocamento de caminhões, veículos, automóveis de passeio, dentre outros. Redes rodoviárias complexas estão ligadas diretamente à forte atuação da indústria automobilística. Então, o peso que as indústrias automobilísticas têm sobre a tomada das decisões de países implantar esse sistema rodoviário é que traz essa situação para o país. Por exemplo, vocês viram ali a imagem dos Estados Unidos, o sistema ferroviário deles como é pesado, viram o sistema aéreo como é bem fechadinho, e o rodoviário deles também é excelente. Agora, eles integram tudo, né? Eles conseguem. Outra forma de transporte que eles utilizam bastante é a navegação de rios, através de balsas, barcos, que levam toneladas e toneladas de mercadoria. E todos eles integrados. A Europa, a mesma coisa. Então eles fazem o seguinte, para o Brasil, não utiliza o rodoviário que é melhor. Lógico. Aí eles vão vender caminhões para os brasileiros, vão vender graxa, máquinas, equipamentos, né? Existe toda uma cadeia produtiva em cima da circulação desses caminhões. Enquanto lá eles utilizam um modal totalmente integrado com outros, né? No Brasil, o modelo rodoviário, além de intensificar o mercado de veículos, tá vendo? Alimenta toda a cadeia produtiva ligada aos automóveis. Aí nós temos combustíveis, óleos, lubrificantes, peças, entre outras coisas. Aqui no Brasil existe até programa de televisão voltado só a esse público. Se não falha, Amigo Caminhoneiro, se não me falha a memória, tem Bem Amigo Transportador, não sei o que. Tem vários programas que falam só sobre sertanejo, aí bota a música sertaneja e o transporte nas estradas. Eita, aí tem música, tem transporte. Ali não deixa de ser uma forma de subjetivamente passar a mensagem, né? Que eles querem passar. Então, o sistema rodoviário é bom, o sistema rodoviário é legal, o caminhoneiro é gente do bem, é paz, é um sistema massa. Tem uma série com 2 atores brasileiros. Tinha, Bino e o outro.
A gente não está desclassificando, não está desmerecendo nenhum profissional aqui. Todos os profissionais são importantes e interessantes. Mas isso você alimenta a ideia de que só aquela categoria é que faz o Brasil andar e o próprio país não aplica em outros meios de transporte que são mais eficientes do que os rodoviários em transporte de carga, por exemplo. Tá? A exemplo do ferroviário, a exemplo das balsas, do hidroviário, que levam uma quantidade muito maior de produtos, com menos acidentes e uma eficiência tão boa. Só precisa estar integrado a outro sistema de transporte como o rodoviário para levar mais próximo e não a grandes distâncias, né? Apenas pegar do porto e chegar ao ponto de destino, por exemplo, ou a fábrica ou o mercado. Tá? A escolha desse modal de transporte eleva o custo do país por conta das péssimas estradas e o custo de deslocamento das cargas. Que modal é esse que nós estamos falando? O modal brasileiro. Tá? É só estrada. Grande maioria estrada. Além do mais, todos vão ficar refém desse único modelo. Em caso de... Aí nós tivemos a experiência que falamos no início da aula, né? Em caso de greve dos caminhoneiros, parou o país todo. Deu poder. É. Não, por que o Brasil não investe em transporte ferroviário e aquático, já que o Brasil tem rios navegáveis? Também não sabemos, pessoal. Isso aí são decisões dos políticos que estão lá na frente, né? Estimulados, a gente sabe, hoje todos nós sabemos que as indústrias elas têm grande peso na tomada das decisões políticas, né? Então, desde a época que se adotou o sistema rodoviário como principal, ele continua até hoje. Todas as pessoas sabem, vários dirigentes políticos, professores, pesquisadores na área de transporte sabem que o custo menor é por ferrovia e por hidrovia, ou então navegação de cabotagem, a navegação aqui na beira do mar. Por exemplo, sair uma carga de produto do Rio de Janeiro até Salvador, vem aqui próximo à costa, margeando a costa, não precisa ir lá no meio do Atlântico para chegar até aqui em Salvador. Vem aí pela costa, né? A 2, 3 quilômetros da costa, que está bem pertinho. Eles sabem a distância e vêm, ó. Nem essa navegação de cabotagem é tão utilizada aqui. E o que vai acontecer? Vai encarecer os produtos. Porque tudo é rodovia. Então o produto sai de São Paulo, chega em Salvador por rodovia. Sai de Salvador, chega em São Paulo, chega no Rio, chega em Belo Horizonte, rodovia. Né? A gente está falando ainda aqui das concentrações populacionais. No vídeo, vocês vão ver as regiões lá do norte, como são as estradas. Navegação de cabotagem. Cabotagem é próximo ao mar. Viu? Pode escrever aí, Patrícia. Navegação de cabotagem. É uma navegação que não faz em alto mar, ele vai próximo à costa. 2, 3 quilômetros, eles vêm, o navio vem próximo ali, ó, margeando o continente. Tá? Eles navegam dentro das águas nacionais do país, né? Não precisa ir em água internacional. A Patrícia está pesquisando aí para botar o conceito ainda mais bacana para vocês, viu? Olha aí, ó, mais um videozinho. As péssimas condições das estradas. Oi. Olha aí, gente, como é que a circulação de um produto fica barato com isso aí. Pronto. As péssimas condições das rodovias federais entre os municípios. Agora ele não quis falar assim, pô. Risco aconteceu na tarde desta segunda-feira em um ponto da rodovia Transamazônica, a 40 quilômetros de Itaituba. A situação dramática foi registrada em um aparelho celular. O ônibus vem da comunidade de Divinópolis, município de Rurópolis.
Lotado de passageiros, o ônibus chega ao local onde uma lagoa está transbordando. Parte da estrada desaba. Já existe uma cratera de dimensões consideráveis. O ônibus tenta passar, mas logo o terreno cede e a parte traseira do ônibus desaba. Os passageiros começam a sair às pressas. O que vem a seguir é ainda mais dramático. O ônibus vai cedendo aos poucos. Um caminhão se aproxima e as pessoas tentam ajudar, amarrando um cabo de aço na tentativa de evitar que o ônibus seja arrastado. Tá rachando aqui, ó. Um grupo de pessoas sobe na carroceria do caminhão para dar mais firmeza. De repente, outra parte do terreno desaba. O ônibus é sugado para o interior da cratera e chega a arrastar o caminhão. O ônibus desaparece para ressurgir do outro lado, flutuando na forte correnteza. O fato durou menos de 15 minutos. Arrastado pela água, o ônibus praticamente desaparece. Quem acompanha a situação fica assustado. Este rapaz que estava no local diz que nunca havia testemunhado um desastre semelhante. E também, como todo mundo ali, ficou frustrado por acompanhar tudo e não poder fazer nada. Não era o que a gente esperava, né? Foi um momento de desespero para todo mundo, né? O micro-ônibus, a gente vendo aquilo acontecer e não poder fazer nada é triste, triste mesmo. O micro-ônibus foi levado então? Foi levado pela água e foi para longe. Tinha gente dentro, né? Não tinha, deu tempo. Caso aí, turmas. Pronto, vou tirar, hein? Joia? Pronto. Nesse caso aí, o prejuízo só foi mesmo financeiro, né? A gente deu para perceber que... Olha as condições das estradas, vocês viram ali? Aquelas mesmas condições de estrada que caminhoneiro vai levar carga, vai pegar um frete lá em um tal lugar e volta. Aí como a gente vai culpar depois, né? O produto chega lá muito mais caro em outras regiões. Por quê? Porque é por causa do custo. Uma estrada dessa é miserável demais. Lama pra caramba, atola, o cara tem que contratar e às vezes está lá no fim do mundo, entre aspas, um lugar onde você não vê ninguém, achar um trator para tirar ele daquele atoleiro, para ele seguir viagem, chega lá na frente, atola de novo e por aí vai. Uma viagem que era para ser feita em 2, 3 dias acaba sendo feita em 12, 15. E aí, quem é que vai arcar com esse prejuízo? É realmente a população. Nesse caso aí do acidente do ônibus, fica bem claro que o prejuízo só foi mesmo financeiro do ônibus, né? Graças a Deus, todas essas pessoas já tinham saído antes do acidente. Bota aí a imagem para ver, meu diretor, do slide para vocês verem. Olha para isso. Olha aí, péssimas condições das estradas. Ó, e um caminhão novo da Volkswagen. Estão vendo? Olha que ponte suicida. Cada tira de ferro dessa aqui, ó, é um remendo de uma parte da ponte da madeira para não soltar da outra com outra parte. Estão vendo? Cada 2 pinos desse aqui é um parafuso gigante com tiras de aço ou de ferro para ligar, para evitar rachar. E aí o caminhoneiro vai ter que passar aí. Eu mesmo, sendo motorista, não teria coragem de passar num negócio desse não. Né? Aí depois de perder tanto, quebrar e tal, infelizmente... do IPVA, do IPVA, as multas que o cara às vezes leva à toa, outra coisa, dos pedágios. É por isso que muitas vezes os produtos chegam caríssimos. Se a gente tivesse um sistema interligado, não dependesse só do rodoviário, os produtos ficavam mais baratos.
É isso que a gente está chamando a atenção. Interligar o aquático com a ferrovia e a rodovia, né? Mas aqui o nosso modelo maior é só rodoviário. Sem falar, pessoal, no custo humano, que é elevadíssimo. Vocês vão ver já já. Olha aí, uma rede multimodal, um mapa, né, com todos os sistemas de transporte que abarcam aí o nosso país, levando-se em consideração que muitos desses aí são projetos, viu? Todos que estão pontilhados são projetos ou ainda em execução, tá? Cobrança vai ter muito, mas direito que é bom nada. Pois é. A pessoa está perguntando aqui, professor, a decisão de desativar alguns radares ajuda em algo? Não. Aumentar a velocidade. Se aumenta a velocidade, gente, com a velocidade baixa já está desse jeito, regulado. Imagine se tirar radar, os pardal. Vamos esperar. A tendência é ter mais acidente ainda, né? O pessoal botou aqui, ó. A estrada de Botirama a Bom Jesus da Lapa tem buracos maior do que uma ponte. Misericórdia. Fala não, viu, gente? Olha aí, ó, uma curiosidade. A título de comparação, um caminhão com 1 litro de óleo diesel transporta cerca de 30 toneladas de carga por quilômetro. Um trem com a mesma quantidade de combustível transporta 125 toneladas. As hidrovias, por sua vez, chegam a transportar, em média, 575 toneladas nessa mesma condição. Então, vamos supor, se você for pensar em soja, né? Enquanto o caminhão vai transportar 30 toneladas por litro de diesel utilizado, a balsa vai levar 125 toneladas e... Não, o trem, né? Deixa eu ver. Um caminhão 30 toneladas, um trem 125 e uma embarcação 575 toneladas de soja por litro que vai queimar. Então, os dois últimos, o trem e o navio, é uma eficiência muito grande para relevar grandes quantidades de carga. Já o caminhão tem que ter o quê? Poxa, uma grande quantidade de caminhão para levar a mesma quantidade que um trem leva e muito mais caminhão ainda para levar a quantidade do que um navio leva, uma balsa, por exemplo. Tá? Então, é um custo muito elevado. Aliados à evolução no sistema de comunicação, os meios de transporte permitem a ocorrência daquilo que se assinalou como a compreensão do tempo e do espaço, em que as dinâmicas do mundo encurtaram. Já li aqui, a galera de Botirama. Então, esses sistemas de transporte integrados e essa velocidade facilita a circulação e também o custo do produto para o consumidor final. Se hoje temos os acordos internacionais, os blocos econômicos e o deslocamento de produtos e matérias-primas na divisão internacional do trabalho, é porque foi possível conceber uma rede de transporte que se torna a cada dia mais dinâmica e mais vital para o funcionamento da nossa economia. Aqui no distrito de Baixa Grande, até Entre Rios, a estrada é um terror. Sem contar que os meliantes, né, aproveitam a estrada ruim, lama e buracos para fazer assalto. Terrível, né? Outra questão do nosso transporte, pessoal, é essa situação, né? A violência no trânsito. Acidentes no trânsito custam 146 bilhões ao país, aponta estudo. Sabe que ano foi tirada essa matéria? Isso foi de 2017, 2 anos atrás. E ainda tem isso, ó. Isso foi de 2 anos atrás. Ainda tem essa informação aqui, ó, no pezinho ali, que não dá, acho que não dá para vocês verem. O cálculo não considera gasto com hospital e fisioterapia. É só com material, com os veículos e com o que os veículos destroem, estradas, postes, pontes
Enfim, é só o custo material. Não está levando nem em conta aí o custo com os seres humanos ou a vida humana. Em 2016 foram 33.347 mortes e 28.032 pessoas de situação de invalidez permanente, tá? Tudo isso por conta de acidentes envolvendo veículos. Aqui mesmo, dirigindo dentro da nossa cidade de São Salvador, eu tenho uma técnica minha que eu desenvolvi para não me estressar. É a técnica do 10 a menos. Então, se a velocidade numa via é 70, eu vou a 60. Se é 80, eu vou a 70. Se é 50, eu vou a 40. Sempre 10 a menos. Aí eu não me estresso. Aí os estressados ficam costurando, ficam buzinando, eu nem aí. Fecho meu vidro, boto o som ambiente baixinho e vou seguindo minha vida. Não vou brigar com ninguém, não quero discutir com ninguém, não vou fazer nada, né? Às vezes só buzino quando a gente toma fechada indevida. Tem espaço que não dá nem para o cara botar o cara já vai metendo o carro na frente em tempo de bater, quando você se assusta. Aí eu dou aquela buzinadinha para o cara ficar atento, né? Às vezes é dando fechada nos outros à toa. Aí depois, quando o acidente acontece, nunca ninguém é culpado, né? Não, o culpado foi você que bateu no meu carro. E aí começa aquela história, aquele caô todo, né? Olha aí, turma, onde encontrar esse conteúdo. Em Geografia, Leituras e Interação, conteúdos das páginas 94 a 109. Geografia Geral do Brasil, 212 a 218, né, com o Eustáquio de Sene. No nosso material de apoio também no AVA e material complementar e material de apoio, vocês têm aí. Turma, vocês tiveram a oportunidade hoje de estudar a geografia dos transportes e perceberam como é estudar dentro do cenário da geografia na sua questão crítica. Foi muito boa a participação de vocês, porque estudar transporte não é só saber as modalidades, mas analisar criticamente as suas condições, o espaço geográfico que está adequado, visitar todas as regiões do Brasil a nível de mundo também, que está mais adequado para cada tipo de transporte. Vocês tiveram todo esse cenário. Visitando o Brasil, vimos a questão da precariedade das rodovias, as questões da violência, vimos a questão da economia, que a indústria de fato, o transporte é uma indústria de fato, que realmente comanda. Isso foi possível no ano passado. Tanto que aqui na síntese, para fechar, o sistema de transporte e infraestrutura dos países, essa viagem completa através das fotos ali, das imagens, dos mapas, a visita que nós fizemos a nível de mundo, analisar criteriosamente cada uma delas. Então, estudar transporte hoje, dentro do cenário da geografia, é exatamente isso. Verificar a importância deles para o desenvolvimento dos negócios, analisar criticamente nesse sentido, e também a questão do deficitário sistema rodoviário brasileiro. Foi possível fazer uma viagem através dos vídeos, e no dia a dia, nas suas próprias cidades, no entorno, a gente percebe essa dificuldade. Então, verificamos de fato que a indústria do transporte é a que realmente fortalece a economia. Se ela cair, a economia cai também. Isso foi dito na primeira parte aí do vídeo sobre a greve dos caminhoneiros. Sentimos na pele, né? Pois é. Enfim, turma, se liga aí nesse assunto de forma bastante coerente para estudar, que é questão de Enem aí, Então, fique atentos. Gratidão aí à parceria, participação, super show. Aula show também, não vou cansar de dizer. Então, beijo no coração de todos. Agora encerra aí com o professor Lai. Valeu, turma. É isso aí. A gente perceber o quanto é estratégico esse setor para o funcionamento de toda uma cadeia produtiva. Valeu? É isso que a gente chama atenção aí na aula. Isso aí. Turmas, muito bom, muito bacana. Até a próxima. Tchau, tchau.